Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que chocou muita gente. O que houve quando o túmulo de Daniela Pérez foi aberto depois de 30 anos? O que foi revelado deixou todo mundo surpreso. Então, fica comigo até o final, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos começar! O sol já se punha no horizonte do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, quando mais uma vez o túmulo de Daniela Pérez chamou a atenção de todos. 30 anos haviam passado desde sua morte, e naquele dia algo incomum aconteceu. O caixão foi reaberto. O pedido partiu de sua mãe, Glória Pérez, movida por uma suspeita antiga e por uma dor que nunca a deixou. A simples imagem de Glória descendo até o túmulo da filha emocionou o país inteiro, marcando uma nova virada na história que já havia chocado gerações. A comoção causada pelo assassinato de Daniela em 1992 continua presente na memória coletiva. A jovem atriz, filha de uma autora consagrada, estava em pleno crescimento artístico quando sua vida foi interrompida de forma brutal. A abertura do caixão trouxe novamente à tona sensações profundas de perda e injustiça. Para Glória, aquele momento era um confronto direto com o passado, um enfrentamento íntimo que acabava se tornando também público. Amigos, familiares e repórteres se reuniram nos arredores, enquanto o ambiente silencioso do cemitério se enchia de expectativa e apreensão. Era preciso verificar o que realmente estava ali. Glória temia que algo tivesse sido alterado, que o caixão pudesse ter sido trocado ou violado. O túmulo de Daniela havia sido mudado de lugar anos antes, depois de episódios repetidos de vandalismo e invasões. Agora, diante da reabertura, especialistas, autoridades e pessoas que acompanharam o caso desde o início observavam com atenção cada detalhe da cena. Assim que o caixão foi aberto, surgiram ao redor objetos estranhos que chamaram a atenção. Havia flores murchas, misturadas a bonecos espetados com alfinetes, inscrições feitas com tinta escura e outros itens que não pertenciam a um ambiente de luto comum. Eram sinais de que o túmulo sofria invasões há muito tempo, com atos que ultrapassavam o desrespeito e se aproximavam do macabro. Ao ver esses objetos, Glória sentiu sua dor multiplicar. Além da perda da filha e da exposição pública, agora ela enfrentava a profanação de um espaço criado para ser um local de paz. A descoberta desses itens levantou mais perguntas do que respostas. Quem deixava aquelas mensagens estranhas? Qual o significado dos números inscritos no túmulo, como o enigmático 28/99? De onde vinham os bonecos, as flores arrancadas de outros jazigos e os símbolos que pareciam pertencer a rituais obscuros? A abertura do caixão não representava um fim, mas sim o início de uma nova sequência de dúvidas e investigações. O Brasil acompanhava atento, como se revivesse parte da dor que envolveu o caso originalmente. O mais inquietante era imaginar o motivo de tanta dúvida. Se os restos mortais estavam ali, por que aquela sensação de que algo ainda precisava ser confirmado persistia? Glória carregava uma instância de mãe, uma necessidade de proteger a memória da filha, mesmo tantos anos depois. Cada detalhe reforçava que o luto nunca se encerrou completamente, que o tempo não foi capaz de apagar as feridas abertas pelo crime e pelos acontecimentos que vieram depois. Naquele fim de tarde, diante do caixão finalmente aberto, Glória se apoiou na borda da urna com uma mistura de dor, lembranças e determinação. O túmulo deixava de ser apenas um espaço de despedida para se transformar novamente em cenário de mistérios e revelações. O capítulo não termina com um desfecho, mas com novas perguntas. Que ainda estava por vir? Que outras descobertas surgiriam? A história continua. Antes do Brasil conhecer a dor profunda que envolveria seu nome, Daniela Pérez já encantava o público com sua presença delicada e carismática. Aos 22 anos, vivia uma carreira que crescia de forma rápida e promissora. Filha de Glória Pérez, uma das mais respeitadas autoras de televisão do país, Daniela começou a trabalhar cedo, movida pela paixão pela dança e pela interpretação. Seu caminho artístico parecia traçado com luz própria, combinando talento, disciplina e uma dedicação rara para alguém tão jovem. Daniela estreou na televisão em 1989 na novela Cananga do Japão, da Rede Manchete. Logo chamou a atenção pela doçura e pela naturalidade diante das câmeras. Posteriormente ingressou na Rede Globo, onde participou de mais 4 produções que consolidaram seu nome entre os rostos mais queridos da nova geração.
No auge da carreira, atuava na novela de Corpo e Alma, escrita por sua própria mãe, o que trouxe ainda mais visibilidade e responsabilidade ao seu trabalho. Interpretava Yasmin, uma personagem romântica e sensível que conquistou o público desde os primeiros capítulos. A jovem atriz não era reconhecida apenas por sua beleza, mas também pela postura profissional. Colegas de elenco e diretores frequentemente destacavam seu comprometimento com cada cena e sua vontade constante de aprender. Daniela se dedicava intensamente ao balé clássico, arte que estudava desde criança e que influenciava sua postura elegante e seu gestual suave na televisão. Muitos comentavam que sua experiência como bailarina contribuía para seu desempenho artístico, trazendo leveza e firmeza à sua expressão. Fora das telas, Daniela vivia uma relação amorosa sólida com o ator Raul Gazzola. O casal era admirado pelos colegas pela cumplicidade e pelo carinho mútuo. Raul acompanhava de perto o crescimento profissional da esposa e compartilhava seus sonhos para o futuro. Juntos faziam planos para expandir a carreira dela tanto na televisão quanto no cinema, áreas nas quais Daniela demonstrava grande potencial. Embora vivesse sob os holofotes, Daniela mantinha uma personalidade reservada e gentil. Era descrita como alguém que tratava todos com atenção, desde colegas veteranos até funcionários dos estúdios. Os relatos que atravessaram os anos destacam a leveza que ela transmitia, sempre sorrindo e buscando harmonia no ambiente de trabalho. Essa imagem carismática marcou profundamente todos que conviveram com ela. Em seus poucos anos de carreira, Daniela participou de 5 novelas e deixou uma impressão forte de que seria uma das grandes artistas de sua geração. Seu talento natural, somado à formação artística e à dedicação diária, indicava que ainda havia muito a ser construído. Cada papel trazia um novo brilho, uma nova demonstração de crescimento e maturidade. Os telespectadores acompanhavam com carinho, torcendo por sua evolução e celebrando cada conquista. Então, quando Daniela avançava com passos firmes no universo artístico, acontecimentos sombrios se aproximavam, ainda invisíveis para todos. A trajetória que parecia seguir um caminho iluminado seria interrompida de forma brutal, impactando não apenas sua família e seus amigos, mas todo o país. A admiração pela atriz e pela pessoa que Daniela era tornaria a perda ainda mais dolorosa e incompreensível. E assim, enquanto a sua carreira brilhava e seus sonhos se multiplicavam, uma sombra começava a se formar, preparando o terreno para um dos crimes mais chocantes da história brasileira. O próximo capítulo mergulhará nos eventos que mudaram para sempre o destino de Daniela Pérez e de todos que a amavam. O dia 28 de dezembro de 1992 começou como qualquer outro dia para Daniela Pérez. Ela gravou cenas da novela de Corpo e Alma, encontrou colegas nos estúdios da Rede Globo e demonstrou o mesmo comprometimento que era sua marca registrada. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam suas últimas horas de vida. Ao sair das gravações, Daniela dirigiu seu carro rumo ao encontro com seu marido, Raul Gazzola, mas foi interceptada por outra pessoa que também integrava o elenco da novela, Guilherme de Pádua, seu colega de trabalho, acompanhado de Paula Tomás, então sua esposa. De acordo com as investigações e o processo criminal, o ataque foi premeditado. Guilherme e Paula seguiram Daniela e bloquearam seu carro em uma área próxima ao bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A motivação do crime envolvia obsessão, ciúmes e ressentimentos alimentados por especulações sobre a carreira do ator, que acreditava ter tido seu espaço reduzido na trama. A polícia concluiu que o casal agiu de forma planejada, conduzindo a jovem atriz a um local ermo. O assassinato foi cometido com extrema violência. Laudos oficiais revelaram que Daniela sofreu 18 golpes de tesoura, atingindo principalmente região do tórax e pescoço. O ataque chocou o Brasil pela brutalidade e pela falta de sentido. A notícia se espalhou rapidamente, gerando perplexidade em fãs, artistas e autoridades. A imprensa dedicou cobertura intensa ao caso e o país acompanhou cada novo detalhe com um misto de incredulidade e tristeza. Quando o corpo foi encontrado, a mobilização foi imediata. Familiares e amigos se reuniram no Instituto Médico Legal, enquanto o país tentava compreender como uma jovem de apenas 22 anos, carismática e querida, poderia ter sido vítima de tamanha crueldade. O velório realizado no cemitério São João Batista reuniu milhares de pessoas.
Fãs formaram longas filas para prestar homenagens, muitos segurando flores e cartazes em silêncio profundo. A imagem de Raul Gazola, arrasado, abraçado à mãe de Daniela, Glória Pérez, tornou-se uma das cenas mais marcantes daquela despedida. A repercussão do crime atravessou fronteiras e dominou programas de televisão, jornais e revistas por semanas. Especialistas comentavam o impacto social do caso, enquanto o público buscava respostas que pareciam impossíveis de encontrar. A violência que tirou a vida de Daniela expôs uma mistura perturbadora de ambição, paixão doentia e incapacidade de lidar com frustrações profissionais. Nada justificava a barbárie cometida. Durante as investigações, os detalhes do ataque foram se tornando cada vez mais claros. Testemunhas relataram movimentações suspeitas e a polícia reuniu provas que apontavam diretamente para o casal. A pressão da opinião pública por justiça crescia diariamente. O caso se transformou em símbolo nacional da luta contra crimes violentos e da necessidade de punições mais severas. Com o país em choque, começava também a jornada de dor e determinação de Glória Pérez, que, além de mãe devastada, tornou-se referência na luta por mudanças na legislação brasileira. Cada passo do processo judicial seria acompanhado de perto, enquanto o Brasil tentava lidar com o impacto permanente desse crime brutal. O próximo capítulo abordará o julgamento e as penas impostas aos responsáveis pelo assassinato que marcou a história do país. Após a conclusão das investigações sobre o assassinato de Daniela Pérez, o Brasil voltou suas atenções para o julgamento dos responsáveis. Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram denunciados pelo Ministério Público e passaram a responder pelo crime que abalou todo o país. Desde o início, a pressão pública por justiça era imensa, e cada passo do processo era acompanhado com grande interesse pela imprensa e pela população. A brutalidade do assassinato e a juventude da vítima transformaram o caso em um dos mais discutidos da década de 1990. O julgamento buscou esclarecer todos os detalhes da noite do crime. A promotoria apresentou provas, testemunhos e laudos que reforçaram a conclusão de que tudo havia sido planejado. As informações reunidas pelas autoridades mostravam que o casal seguiu Daniela, interceptou seu carro e a levou até o local onde ela foi atacada. A defesa de ambos apresentou versões alternativas, mas nenhuma conseguiu convencer o júri diante das evidências apresentadas. A participação dos dois ficou comprovada pelas investigações oficiais, conduzindo a um veredito firme. Ao final do julgamento, Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram condenados a 19 anos de prisão pelo homicídio de Daniela Pérez. A sentença representou um marco e refletiu a gravidade do crime. Mesmo assim, a sensação geral era de que nenhuma pena seria capaz de reparar a perda da jovem atriz ou aliviar a dor da família. O Brasil viu a decisão como um passo importante, ainda que insuficiente diante do impacto emocional e social causado pelo caso. Apesar da condenação, o período de prisão dos dois criminosos acabou sendo muito menor do que o estabelecido na sentença. Guilherme cumpriu cerca de 7 anos antes de ser libertado, beneficiado pelas leis vigentes na época, que permitiam redução significativa de pena por bom comportamento. Sua libertação gerou nova onda de indignação, especialmente porque ele voltou à vida pública pouco tempo depois, tentando se reinserir socialmente e chegando a atuar como pastor em uma igreja. Esse retorno gerou polêmicas intensas, reativando debates sobre justiça, arrependimento e responsabilidade. Paula Thomaz também passou poucos anos na prisão e manteve uma postura mais reservada após a liberdade. Ela evitou aparições públicas e adotou uma vida reclusa, marcada pelo distanciamento e pelo peso contínuo da repercussão do crime. Embora tenha tentado seguir adiante, seu nome permaneceu associado para sempre ao assassinato de Daniela, acompanhando-a como sombra permanente. O curto período de detenção dos dois provocou discussões no país inteiro sobre a legislação criminal brasileira. Muitas pessoas passaram a questionar a eficácia das punições para crimes violentos e a necessidade de reformas legais. Esse debate seria mais tarde um dos motores para a atuação firme de Glória Pérez na defesa de mudanças no Código Penal. Sua luta não se limitou ao luto, mas se transformou em movimento nacional por justiça mais rigorosa.
Quando o julgamento terminou, e apesar da condenação dos responsáveis pelo assassinato de Daniela Pérez, a sensação de injustiça permanecia viva no coração da família da jovem atriz. Para Glória Pérez, não bastava que os culpados fossem punidos. Era preciso transformar a dor em ação concreta, impedindo que crimes tão violentos continuassem recebendo penas brandas. Ainda em luto profundo, Glória iniciou uma mobilização nacional que marcaria a história do país. Sua força vinha do amor pela filha e do desejo de proteger outras famílias de tragédias semelhantes. Naquela época, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Isso permitia uma série de benefícios legais, como progressão rápida de pena, mesmo em casos de extrema brutalidade. Glória se revoltou ao saber que os assassinos de Daniela poderiam cumprir apenas poucos anos de prisão, apesar da violência do ataque. Essa revolta se transformou em movimento. Ela reuniu advogados, especialistas e parlamentares dispostos a ouvir sua causa e deu início à elaboração de um abaixo-assinado que se espalhou como um chamado urgente por todo o Brasil. A iniciativa ganhou força rapidamente. Milhões de pessoas assinaram o documento que pedia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. O empenho de Glória foi incansável. Ela participou de reuniões, audiências, entrevistas e debates públicos, sempre reforçando a importância de endurecer a legislação. Sua voz, antes conhecida como autora de novelas, tornou-se instrumento poderoso na defesa da segurança e da justiça. Em 1994, o esforço coletivo resultou em mudança na lei. A partir daquele ano, o homicídio qualificado passou a ser considerado crime hediondo, com penas mais rígidas e regras mais duras para a progressão. Embora essa conquista não trouxesse a filha de volta, representou vitória simbólica e prática. Era prova de que, mesmo em meio ao sofrimento, era possível transformar indignação em benefício para toda a sociedade. A luta de Glória não se limitou ao Congresso. Em outras ocasiões, ela precisou agir para proteger a memória de Daniela. Um desses episódios ocorreu quando surgiram rumores de que Guilherme de Pádua pretendia publicar um livro envolvendo o crime. A possibilidade de ver a história da filha explorada por quem a matou trouxe angústia profunda. Com determinação, Glória conseguiu impedir a publicação. O argumento jurídico sustentava que o condenado não poderia lucrar ou obter vantagem ao relatar o crime pelo qual havia sido sentenciado. A decisão foi vista como importante precedente, evitando que criminosos transformassem tragédias em oportunidades de exposição pública. Para Glória, significou mais um passo para garantir que a memória de Daniela fosse preservada com dignidade e respeito. Ao longo dos anos, ela continuou participando de discussões sobre direitos das vítimas e segurança pública, mantendo postura firme e sensível. Mesmo enfrentando uma dor que não diminuiu com o tempo, Glória transformou sua trajetória em exemplo de força. Sua luta ultrapassou o âmbito pessoal e alcançou milhões de brasileiros que também buscavam justiça. O caso de Daniela não terminou no tribunal. Ele se desdobrou em debates, reflexões e transformações legais. No próximo capítulo, será abordado um aspecto sombrio que atormentou a família por anos: os atos de vandalismo e profanação no túmulo da jovem atriz. Acontecimentos que revelaram um lado perturbador e inesperado dessa longa história. Mesmo após o julgamento e as mudanças na lei, a família de Daniela Pérez continuou enfrentando situações dolorosas. O túmulo da jovem, localizado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, passou a ser alvo constante de vandalismo. Relatos de funcionários e de visitantes mostravam que o local sofria invasões frequentes, principalmente durante a noite. Esses episódios aumentavam a angústia de Glória Pérez, que já carregava uma dor profunda e precisava lidar com a violação do espaço destinado ao descanso da filha. Com o passar dos anos, os ataques ao túmulo se tornaram cada vez mais perturbadores. Não se tratava apenas de pichações ou pequenos danos. Funcionários encontravam objetos estranhos deixados ao redor da sepultura, como bonecos espetados com alfinetes, flores arrancadas de outros jazigos e mensagens escritas em papel, algumas com frases ameaçadoras. Embora não houvesse confirmação sobre a intenção desses itens, muitos interpretavam como tentativas de intimidação ou manifestações de mau gosto que ultrapassavam qualquer limite ético. Esses relatos foram registrados por testemunhas e mencionados em entrevistas ao longo do tempo.
Um dos detalhes que mais chamou a atenção foi a inscrição 2899, que apareceu gravada no túmulo certa vez. Ninguém soube explicar com precisão a origem ou o significado daqueles números, mas o episódio gerou preocupações adicionais. Tudo indicava que alguém continuava visitando o local com intenções desconhecidas. A sensação de insegurança crescia a cada novo registro de violação, tornando a manutenção do túmulo uma tarefa que exigia vigilância constante. Diante da repetição desses ataques, a administração do cemitério reforçou a segurança na área, mas nem isso impediu que novos episódios acontecessem. Com o tempo, Glória percebeu que era preciso tomar uma medida mais radical. O túmulo original de Daniela passou a ser visto como vulnerável demais, e o sofrimento gerado pelas invasões só aumentava. A decisão de mover o local de descanso da filha para uma área mais protegida foi difícil, mas necessária. A mudança foi realizada com discrição, buscando preservar a privacidade e evitar que novas violações ocorressem. Mesmo após a transferência, relatos de tentativas de arrombamento continuaram surgindo. O caso ganhou mais atenção pública quando detalhes foram mencionados em entrevistas e documentários. A insistência das invasões mostrava que a família enfrentava não apenas a memória de um crime brutal, mas também a persistência de pessoas dispostas a desrespeitar o luto alheio. Cada ataque reacendia sentimentos de revolta e impotência, reforçando a ideia de que o descanso de Daniela era constantemente ameaçado. Para Glória, esses episódios representavam golpes sucessivos. Ela lutava pela memória da filha em diversas frentes, mas via que nem mesmo o túmulo conseguia permanecer protegido. A dor não vinha apenas da lembrança do crime, mas também da percepção de que a violência simbólica continuava acontecendo ao longo dos anos. Ainda assim, a família manteve a intenção de preservar esse espaço com dignidade, independentemente das dificuldades enfrentadas. Os episódios de vandalismo formaram um capítulo sombrio dentro de uma história já marcada pelo sofrimento. Eles também prepararam o caminho para um dos momentos mais impactantes dessa trajetória: a decisão de Glória de abrir o caixão da filha, motivada pela suspeita de que algo grave havia acontecido no interior do túmulo. No próximo capítulo, essa cena dramática ganhará destaque, revelando o choque e o impacto emocional que marcaram para sempre aqueles que estiveram presentes. Os anos de profanações no túmulo de Daniela Pérez deixaram marcas profundas em sua família. Para Glória Pérez, cada relato de invasão vinha acompanhado de uma sensação crescente de que algo mais grave poderia ter acontecido. Em determinado momento, a dúvida tornou-se insuportável. Ela passou a acreditar que o caixão poderia ter sido trocado, mexido ou violado durante alguma das invasões. A simples possibilidade fez surgir um medo devastador. A única forma de eliminar todas as suspeitas seria abrir o caixão, decisão que ela adiou enquanto pôde, mas que acabou se tornando inevitável. A solicitação foi feita com insistência. Glória queria observar pessoalmente o interior do caixão para garantir que nada havia sido retirado, colocado ou modificado. A equipe responsável pela abertura acompanhou o processo com cuidado, consciente do peso emocional daquele momento. Amigos próximos estavam presentes para apoiá-la. Entre eles, Sandra Regina, que mais tarde relataria em entrevistas a intensidade da cena, descrevendo com detalhes o choque que todos sentiram quando a tampa foi finalmente levantada. Assim que o caixão foi aberto, o ambiente se encheu de silêncio profundo. O impacto emocional foi imediato. Glória soltou um grito de dor que ecoou no espaço estreito do cemitério. Era o grito de uma mãe que revivia a perda da filha 3 décadas depois, como se o tempo não tivesse passado. Segundo os relatos públicos, o estado de conservação dos restos mortais surpreendeu muitos dos presentes. Algumas pessoas descreveram que Daniela parecia estar quase como no dia do enterro, uma percepção que causou espanto e desconforto. Aquela visão trouxe uma mistura de sentimento sagrado e traumático, reforçando a sensação de que o tempo, para a Glória, continuava preso ao dia da tragédia. Sandra Regina recordou que o momento foi tão forte que parecia impossível permanecer ao lado do caixão sem sentir um aperto físico no peito. A memória da jovem atriz, antes preservada em fotografias e lembranças, agora surgia diante de todos, de maneira crua e definitiva. A abertura do caixão não trouxe apenas respostas. Trouxe também uma avalanche de emoções que nenhum dos presentes conseguiria esquecer. Enquanto observavam o interior, Glória buscava sinais de violação, tentando confirmar ou descartar suas suspeitas. Era a última barreira entre a dúvida e a verdade. Mesmo em meio ao sofrimento extremo, ela examinava com atenção cada detalhe, determinada a garantir que nada mais fosse desrespeitado. Era um ato de amor,
de proteção e também de coragem. Poucas pessoas teriam condições de enfrentar algo tão doloroso de maneira tão direta. Esse episódio marcou profundamente a memória de todos que acompanharam a cena. A abertura do caixão reforçou a dimensão humana da tragédia e mostrou como o luto pode permanecer vivo por décadas, especialmente quando cercado por dúvidas, violências e invasões. Mesmo após tantos anos, a dor não havia diminuído. Pelo contrário, parecia ganhar novas formas sempre que a família precisava enfrentar mais um capítulo dessa longa história. A partir daquele dia, Glória decidiu que era preciso tomar medidas definitivas para proteger Daniela. O próximo capítulo mostrará como os restos mortais da jovem foram transferidos para um local completamente seguro e como novas ameaças acabaram trazendo outro episódio inesperado para essa trajetória marcada pela busca por paz. Após a abertura do caixão de Daniela Pérez, a necessidade de proteger seus restos mortais tornou-se urgente para Glória Pérez. O episódio havia revelado não apenas a profundidade de sua dor, mas também a vulnerabilidade do túmulo diante das invasões e do vandalismo contínuo. A família temia que novas violações acontecessem, principalmente depois dos objetos estranhos encontrados ao redor da sepultura. Diante desse cenário, decidiu-se que os ossos de Daniela seriam removidos do caixão e colocados em uma urna funerária mais resistente. A intenção era garantir que nada mais pudesse ameaçar a integridade daquilo que restava da jovem atriz, preservando sua memória com respeito total. Os restos mortais foram colocados cuidadosamente na nova urna, que seguiu para um cofre secreto em local não divulgado. A decisão foi tomada para impedir que qualquer pessoa voltasse a tentar violar o túmulo. A mudança representou não apenas uma medida de segurança, mas também um gesto simbólico de cuidado extremo. Segundo relatos públicos, Glória segurou a urna com delicadeza, como se embalasse a filha novamente, no momento que misturava amor, luto e proteção. A sensação de finalmente oferecer segurança a Daniela trouxe alívio, embora cercado pela tristeza de reviver toda a tragédia. A família esperava que aquela medida encerrasse as invasões. Pouco tempo depois, porém, um novo susto mostrou que a paz ainda estava longe. Um bilhete foi encontrado no túmulo antigo, indicando que alguém planejava remover o corpo de Daniela. A mensagem alertava para um possível ataque futuro, gerando pânico imediato em quem acompanhou a descoberta. Funcionários do cemitério relataram que o papel parecia ter sido deixado recentemente, o que aumentou ainda mais o clima de insegurança. Para Glória, aquilo representou um golpe profundo. Mesmo após anos dedicados à luta por justiça, ela ainda precisava enfrentar ameaças que ultrapassavam o limite do aceitável. Era como se o descanso da filha estivesse eternamente sob risco. Essa nova ameaça desencadeou uma ação emergencial. A família reforçou o sigilo sobre o local onde a urna estava guardada e tomou medidas adicionais de proteção. O objetivo era evitar qualquer tentativa de violação e impedir que curiosos ou pessoas mal intencionadas descobrissem o paradeiro dos restos mortais. A decisão trouxe certo conforto, mas também uma sensação amarga de que a violência continuava se prolongando mesmo anos após o crime. O ciclo de invasões e ameaças mostrava que a memória de Daniela ainda despertava sentimentos extremos em algumas pessoas, algo difícil de compreender. Para Glória, proteger a filha se transformou em missão permanente. Com a transferência concluída e os cuidados redobrados, a família esperava que um ciclo se encerrasse. No entanto, a dor daquele processo permaneceu presente na memória de todos. O gesto de Glória ao segurar a urna, embalando os restos mortais da filha, tornou-se uma imagem simbólica e emocional, retratada em depoimentos e lembrada como um dos momentos mais marcantes dessa longa trajetória. Era como se naquele instante ela reunisse tudo que havia perdido. Apesar do sofrimento, aquela decisão representava um ato definitivo de amor e resistência. A proteção da urna significava proteger a história de Daniela, sua dignidade e seu legado. O país acompanhou com respeito essa etapa, entendendo que a família buscava apenas paz. No próximo capítulo, o documentário Pacto Brutal revelará ao público detalhes dessa jornada e trará novas reflexões sobre violência e justiça. 30 anos após o assassinato de Daniela Pérez, o lançamento do documentário Pacto Brutal trouxe uma nova onda de atenção ao caso. Produzido pela HBO Max, o material reuniu depoimentos inéditos, entrevistas com familiares, amigos, especialistas e pessoas que acompanharam cada etapa da investigação.
O objetivo era reconstruir com precisão o crime, revelar bastidores pouco conhecidos e explicar a dimensão emocional que acompanhou a família desde 1992. A série documental se tornou um marco ao apresentar detalhes antes restritos ao círculo íntimo, oferecendo ao público uma visão mais completa e sensível dos acontecimentos. A presença de Glória Pérez no documentário foi fundamental. Ela relatou não apenas a perda da filha, mas tudo o que se seguiu após o crime. Suas falas trouxeram clareza sobre os sentimentos profundos que carregou por décadas. Ela descreveu a luta por justiça, os episódios de profanação no túmulo, o sofrimento do marido de Daniela e a dor imensa de enfrentar a abertura do caixão. Esses relatos já eram conhecidos em parte, mas ganhavam nova força ao serem narrados diretamente por quem viveu cada momento. O público pôde entender a profundidade do trauma e a dificuldade de carregar lembranças tão dolorosas por tantos anos. Outro ponto importante da série foi o detalhamento do processo investigativo. Promotores e delegados explicaram como reuniram provas, como construíram as conclusões do caso e quais obstáculos enfrentaram. Especialistas em criminologia e psicologia analisaram o comportamento dos envolvidos, contextualizando o crime dentro de padrões de violência motivados por ciúmes, ressentimentos e frustrações. Essa contextualização ajudou o público a compreender a gravidade do ataque e a dinâmica perturbadora que antecedeu o assassinato. A narrativa reforçou que o crime não foi fruto de impulso, mas planejado com frieza. O documentário também abordou com cuidado o impacto emocional causado pela abertura do caixão. As cenas não foram exibidas, mas o relato trouxe ao público a intensidade do momento. Muitos espectadores comentaram que essa parte foi uma das mais comoventes, revelando o peso que Glória carregou ao decidir verificar o interior do caixão da filha. A forma como os entrevistados descreveram a reação de todos os presentes reforçou a dimensão humana do episódio. Era impossível assistir sem sentir a empatia pela dor daquela mãe que buscava respostas e proteção mesmo décadas após o crime. Além da reconstrução histórica, Pacto Brutal levantou reflexões importantes sobre violência, direitos das vítimas e o papel da sociedade diante de casos tão traumáticos. A produção também provocou debates sobre o impacto da mídia na condução de investigações e julgamentos. Muitos espectadores perceberam como o caso mobilizou o país de forma única, influenciando mudanças legais e estimulando discussões sobre justiça. Para o público mais jovem, o documentário apresentou uma história que muitos só conheciam superficialmente, permitindo que compreendessem um contexto completo. Com a repercussão, o caso voltou a ser discutido em diversas plataformas. A série reforçou a importância de manter viva a memória de Daniela, não pelo crime, mas por tudo o que ela representou e pela transformação que sua história gerou. A comoção causada pelo documentário mostrou que o país ainda carrega marcas profundas daquele episódio e que a busca por compreensão permanece ativa. No próximo capítulo, será abordado o legado que Daniela deixa e a forma como sua memória continua tocando pessoas de diferentes gerações. 3 décadas após sua morte, Daniela Pérez continua presente na memória de milhões de brasileiros. Sua história ultrapassou o tempo e se transformou em símbolo de talento interrompido, juventude interrompida e violência que deixou marcas profundas no país. Para muitos, Daniela representa mais do que a atriz carismática que encantava as telas. Ela se tornou um lembrete permanente da necessidade de justiça, sensibilidade e empatia. Sua trajetória inspira reflexões e desperta sentimentos que atravessam gerações, mantendo viva sua imagem e seu significado. A novela de Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez e exibida na época em que Daniela estava no auge de sua carreira, acabou ganhando um novo sentido com o passar dos anos. Para o público, a obra se tornou uma espécie de memorial indireto. Assistir às cenas de Daniela interpretando Yasmin significa revisitar sua energia, sua delicadeza e o brilho que ela carregava. Cada aparição da jovem atriz lembra o público de seu potencial artístico e do caminho promissor que teria seguido se não tivesse sido vítima de um crime tão cruel. A obra permanece como um registro afetivo e cultural de quem ela foi. O carinho dos fãs nunca diminuiu. Ao contrário, ele se fortaleceu ao longo das décadas.
Muitos visitam o túmulo, deixam flores, escrevem mensagens de apoio e enviam homenagens nas redes sociais em datas importantes. Nas plataformas digitais, vídeos e fotos de Daniela continuam sendo compartilhados, acompanhados de comentários emocionados de pessoas que a conheceram ou que passaram a admirar sua história. Jovens que nem sequer eram nascidos em 1992 descobrem seu trabalho e se sensibilizam com sua trajetória, mostrando que seu legado ultrapassa fronteiras geracionais. A luta de Glória Pérez também faz parte desse legado. Ao transformar sua dor em ação social e jurídica, ela mostrou ao país que o sofrimento pode gerar mudança. A inclusão do homicídio qualificado como crime hediondo e a mobilização nacional que levou à alteração da lei são marcos associados diretamente à memória de Daniela. Milhares de famílias foram beneficiadas pela reforma legislativa conquistada graças à persistência e ao amor de sua mãe. O nome de Daniela também está ligado à proteção de outras vidas e à busca por justiça mais rigorosa. O documentário Pacto Brutal reforçou ainda mais a importância de lembrar Daniela com respeito e humanidade. O público que assistiu à série pôde compreender a profundidade do impacto causado por sua morte e a força daqueles que lutaram por justiça ao longo desses anos. Muitas pessoas relataram que passaram a refletir sobre violência, responsabilidade e empatia depois de assistir ao material. A produção trouxe visibilidade renovada ao caso e ajudou a consolidar a memória da atriz em um contexto de conscientização social. O legado de Daniela é múltiplo. Ele está presente na arte que deixou, na mudança da lei, na história narrada por sua mãe, nas homenagens de fãs e no sentimento coletivo de que algo precioso foi tirado de maneira abrupta. Sua vida segue como um lembrete da necessidade de valorizar talentos, proteger os jovens e combater qualquer forma de violência. Cada lembrança, cada tributo e cada gesto de carinho reforçam que Daniela permanece viva na memória do Brasil. Sua história não se encerra, pois continua inspirando amor, mudança e reflexão, mesmo tantos anos após sua partida. A história de Daniela Pérez ultrapassou os limites do noticiário policial e se transformou em importante referência cultural no Brasil. Ao longo dos anos, o caso passou a ser estudado em diferentes áreas, como comunicação, direito, psicologia e sociologia. O impacto do crime foi tão marcante que se tornou um dos episódios mais lembrados da década de 1990, repercutindo intensamente em debates sobre segurança pública, legislação penal e responsabilidade emocional da mídia. A dimensão do caso fez com que ele se tornasse exemplo recorrente em análises sobre violência e celebridade, mostrando como tragédias envolvendo figuras públicas podem mobilizar toda uma sociedade. Nas universidades, o caso é frequentemente mencionado em disciplinas relacionadas à ética jornalística e comportamento social. Professores destacam como a cobertura intensa do crime influenciou a opinião pública e moldou percepções sobre o sistema penal brasileiro. O episódio também é usado para estudar como o luto coletivo se forma ao redor de um evento traumático, amplamente divulgado. A comoção gerada pela perda de Daniela demonstrou o poder da identificação que o público desenvolve com artistas que acompanham diariamente na televisão, e como essa ligação emocional amplia o impacto de acontecimentos trágicos. A reforma na legislação criminal, conquistada após grande mobilização liderada por Glória Pérez, também contribuiu para que o caso se tornasse um marco histórico. A inclusão do homicídio qualificado na lista de crimes hediondos é frequentemente citada em debates parlamentares e análises jurídicas. Essa mudança reforçou a necessidade de tratar crimes violentos com mais rigor e abriu caminho para discussões mais amplas sobre penas, progressão carcerária e proteção das vítimas. A evolução legislativa associada ao caso mostra que tragédias pessoais podem gerar transformações concretas no país quando enfrentadas com determinação. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe o seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.